Ver as plantas florescendo, brotando, desenvolvendo, crescendo, acredito eu que seja o objetivo aí de todo cultivador e cultivadora de planta, né? Acredito que seja assim com você também. Por aqui a gente utiliza um mix de adubo caseiro, orgânico, que a gente prepara com coisas que a gente jogaria fora, mas não joga, né? Aproveitamos tudo aqui para fazer um mix muito bom, que ajuda bastante as plantas a desenvolverem no geral. Quem gosta das plantas normalmente quer ver todas elas florescendo, e quando a gente vê a floração, a gente tem certeza que conseguiu cuidar da maneira certa, né? E através da floração vem aquela sensação de dever cumprido e fora o prazer, né? A alegria e satisfação de ver a floração, a tão desejada floração. Muitas pessoas acompanham o canal e deixam sempre nos comentários que fazem de tudo e não conseguem ver floração e desenvolvimento nas plantas. Então, vou deixar para você durante o vídeo de hoje essa diquinha desse mix de adubo que a gente prepara aqui totalmente caseiro e praticamente de graça, né? Só tem um produto que a gente coloca aqui que talvez você precise comprar, mas por aqui a gente nem compra, porque eu consigo encontrar aqui também de forma gratuita e de repente você consiga aí também, né? Esse mix de adubo ele ajuda bastante na questão também da brotação, ajuda as plantas a brotarem bastante e principalmente desenvolverem novas folhinhas, né? Porque uma coisa que é bem importante também para o bom desenvolvimento de qualquer planta é você verificar se ela está liberando novas folhinhas. Porque através das novas folhinhas é que vão chegar aí todos os nutrientes até a copa da planta e a partir daí desenvolver a floração. Depois que eu aprendi a fazer esse mix de adubo, que eu vou deixar a dica para você agora na sequência, as plantas desenvolveram bastante por aqui. E quem acompanha o canal sabe que aqui a gente tem o costume de usar alguns adubos, alguns fertilizantes, e esse mix ele está entre todos os que a gente utiliza também, né? Esse mix eu aprendi a fazer ele logo no início do cultivo, porque eu buscava muito por adubos e fertilizantes que não custasse nada, né? Que a gente pudesse aproveitar coisas que tem dentro de casa mesmo e ajudar as plantas a desenvolver sem precisar gastar muito, porque assim a gente pode economizar para poder comprar novas plantas, né? Acredito que seja assim com você também. Porque uma vez que a gente começa a cultivar, a gente quer sempre uma nova planta, né? Então, a gente pode economizar aí na questão do adubo e guardar aí um dinheirinho para poder estar comprando uma nova planta. Esse resuminho que eu sempre faço no início do vídeo é para mostrar para você que todas as plantas que você viu até agora, num momento ou outro, ela foi adubada com esse adubinho. A gente pode usar ele de forma em farinha ou pode usar ele de forma líquida, mas eu vou mostrar para você agora na prática. Esse mix de adubo, eu utilizo aqui dois produtos que qualquer pessoa tem em casa, que é ovo e banana, né? Na verdade, é a casca do ovo e a casca da banana. Por aqui eu costumo espalhar esses dois produtos em bandejas, em vasos mesmo, né? Em bacias, e coloco em cima da telha para poder secar ao sol. Mas você pode fazer tanto assim, secando ao sol, por alguns dias, ó, fica bem sequinho, fica bem crocante, chega a quebrar na mão mesmo. E depois a gente vai lá e tritura isso aqui no liquidificador, né? Pode ser o liquidificador de cozinha mesmo, não tem nojeira nenhuma, porque isso aqui foi um produto que você retirou e colocou lá para secar ao sol. Caso você queira também, você pode colocar no forno, deixar aquecer ali uns 10, 15 minutos, que é o suficiente para deixar a casca do ovo e a casca da banana também bem crocante no ponto aí para poder triturar no liquidificador. Vou triturar o nosso aqui e já volto com você com tudo prontinho para mostrar para você como preparar esse mix que fica muito bom e ajuda muito no desenvolvimento de qualquer planta. Além da casca de banana e da casca de ovos, né, eu vou utilizar mais dois produtos que eu já vou falar para você o que é. E acredito que você vai conseguir também de forma gratuita aí na sua cidade, né? Acredito que uma boa parte das pessoas que assistirem o vídeo consegue tudo de forma gratuita. A farinha da casca de ovo, né? O ovo já triturado.
a farinha da casca de banana também, triturada no liquidificador, a torta de mamona, que a gente consegue preparar aqui também, e a borra de café, né? Que eu acredito que toda casa gosta aí de fazer um cafezinho e tem a borra de café. Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje porque eu já fiz esse vídeo de mix de adubos e muitas pessoas deixam nos comentários que me ouvem falando do mix, mas não encontram o vídeo. Então eu resolvi fazer um vídeo novo para ajudar todas as pessoas que chegaram por aqui há pouco tempo, né? Todos os amigos e amigas inscritas no canal há pouco tempo. A forma de preparo é muito tranquila, é só colocar então a farinha da casca de ovo, né, triturado. Essa quantidade aqui deve dar mais ou menos uns 300 gramas, acredito eu. Na medida não precisa ser exatamente igual, pode ser o que você tem em casa no momento. Aqui eu vou misturar também a farinha da casca de banana triturada, que também deve dar uns 300 gramas. A torta de mamona, que também dá uns 300 gramas. Essa torta de mamona é preparada aqui mesmo, a gente busca lá, põe secar e depois tritura, né, para fazer a torta de mamona. E aqui a borra de café. Como eu falei para você, pode ser o que você tiver em casa no momento, porque o mais importante de tudo é depois que você fazer a mistura e deixar uma mistura bem homogênea, bem misturadinha, você utilizar no final das contas uma boa colherada aí para colocar no vaso ou para poder fazer de forma líquida, né? Fazendo aí o NPK. Essa mistura aqui, esse mix, ele é o NPK porque ele tem a mistura de nitrogênio, fósforo e potássio, e aí acrescenta também o cálcio, né, que é encontrado aí na casca de ovo. E uma boa colherada dessa aqui, ó, já é o suficiente para poder nutrir a sua planta aí com todos esses nutrientes, né? Por aqui eu utilizo esse mix de 3 formas, né? Quando a gente vai preparar o nosso substrato, a gente coloca ele, ou quando a gente vai fazer algum replante também, a gente vem com uma colherada aqui, ó, numa cuia 21, por exemplo, e faz essa misturinha aqui e depois planta. A gente utiliza também, depois que a planta já está no vaso, né? A gente vai lá num espaço vago entre uma planta e outra, ou num cantinho que dê para colocar, uma boa colherada igual eu estou colocando aqui, ó. E aí, mesmo que não dê para espalhar no vaso todo, depois a gente faz a rega e a própria rega trata de espalhar então os nutrientes, né, para o vaso todo. A gente costuma colocar aqui, ó, na nossa rosinha do sol, por exemplo, mas uma forma que eu prefiro muito também utilizar é de forma líquida, né, fazendo aí o NPK líquido. Mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que a gente prepara ele de forma líquida, né. O importante é você entender que uma colherada para cada vaso ou para cada litro d'água é o suficiente aí para poder já levar os micros e macros nutrientes necessários para as plantas, principalmente suculentas e cactos, que não precisa aí de muito excesso de adubação, né? De forma líquida, ó, a gente coloca então uma colherada para cada litro d'água. Normalmente quando eu vou preparar, que eu não estou gravando, eu preparo aqui um balde com 12 litros de água. Então eu coloco 12 colheres dessa e acrescento a água então para formar o NPK líquido, né? E aí eu vou e coloco lá na planta, no vaso, né, de planta, entre uma planta e outra. Confesso para você que dessa forma aqui eu prefiro, porque dá a impressão que a gente já entrega logo os nutrientes necessários para as plantas, né? E também é mais rápido para poder adubar, porque eu não sei a quantidade de planta que você tem aí, mas aqui a gente tem aqui na base de uns 300 vasos de planta. Então imagina aí para adubar tudo isso, colocando colherada por colherada lá no vaso. Dessa forma aqui a gente já faz a adubação, a fertilização de uma forma mais rápida e mais prática. Pelo menos eu acredito que para a gente aqui é melhor de forma líquida, né? Usando o NPK, esse mix aqui de forma líquida. Na maioria das vezes a gente utiliza aqui também, ó, essa garrafa com só um furinho na tampa para dar uma controlada na hora de aplicar, para não espirrar tanto em cima da planta, porque não tem necessidade, né? Esse mix, esse adubo, esse NPK, ele não é para jogar em cima da planta, ele é para jogar entre uma planta e outra, para jogar direto lá no substrato. Então usando essa garrafa aqui, ó, com um furinho na tampa, ajuda bastante nessa dosagem, nesse controle, né? Para não precisar
jogar em cima da planta. E o bom dessa mistura é que quando a gente coloca a borra de café na mistura do mix, o café ele é o cheiro mais forte aqui, né? Você vai fazer e você vai perceber que o que predomina aqui é o cheiro da borra de café. E normalmente a borra de café, as moscas, os insetos não são muito atraídos pelo cheiro forte, né? Não gostam. Então acaba que não junta tanta praga e tanta mosca aí no meio do seu substrato, no meio das suas plantas. Normalmente depois que a planta já está no vaso, a gente tem mesmo uma dificuldade para ficar colocando colheradas de adubos, principalmente quando se trata de farinha, né? Dos adubos em forma de farinha. Então a gente gosta muito dessa forma aqui, ó, porque mesmo quando cai um pouquinho em cima das folhas, a gente logo em seguida vem dar um jato d'água aqui e retira o excesso que pingou em cima da planta, sem problema nenhum. E o bom de fazer ele de forma líquida, principalmente para suculentas pendentes igual essa aqui, ó, a gente vem com a garrafinha, joga aqui ao meio do vaso, e isso vai tratar de nutrir a planta num geral, e a planta continua desenvolvendo numa boa. Porque se for jogar farinha aqui, por exemplo, num vaso cheio desse, fica bem mais complicado. Lembrando que a adubação é sempre ao final do dia, quando o sol está se pondo. Aqui ele está se pondo, mas vai demorar um pouquinho ainda para escurecer. Mas esse restinho de sol aqui não causa problema nenhum na planta, mesmo quando você deixa pingar qualquer coisa por cima dela, né? Então é sempre ao final do dia. Fazendo assim, você vai ter plantas lindonas como essa orelha de elefante, que normalmente tem uma certa dificuldade no cultivo, mas usando esse mix, as nossas têm desenvolvido muito bem. Vou seguir falando para você um pouquinho mais de alguns benefícios desse mix, mas um dos benefícios que eu acredito que ajudou muito por aqui é a questão da economia. Porque o que acontece? Quando a gente começa no cultivo das suculentas, a gente entende logo que a gente não vai parar só naquela plantinha que a gente conseguiu naquele momento, porque são várias formas, né? São milhares de formas de suculentas, de espécies, e em algum momento a gente quer uma outra nova planta. Então no início eu ficava muito em busca de saber sobre adubos e fertilizantes caseiros, naturais, orgânicos, coisas que a gente poderia economizar ali no adubo, né? Então logo no início eu aprendi a fazer esse mix, que é muito econômico e muito eficaz aí para o bom desenvolvimento da planta no geral. Porque como eu falei para você lá no início do vídeo, é uma forma da gente continuar tendo aí outras variedades de planta, porque a gente acaba economizando no adubo, né, para poder comprar uma nova planta e ajudando elas a desenvolverem, a crescerem, a florescerem. Porque esse mix de adubo que eu passei para você, a dica no vídeo de hoje, são coisas que a gente ouvia a nossa avó, o nosso avô, ou até mesmo a nossa mãe, falando que usava e que as plantas deles e delas estavam sempre bem desenvolvidas, né? A minha mãe, por exemplo, ela nunca saiu para comprar um adubo fora, porque ela sempre usou esse mix e ela sempre teve plantas bem bonitas. Ela não usava exatamente o mix porque ela não sabia preparar na época o mix, né? Mas ela usava todos os produtos de forma separada. Quebrava ali a casca do ovo, jogava lá no meio do vaso de planta, colocava também a borra de café, né? Lá um pouquinho lá no vaso também uma vez por mês. E sempre ela tinha plantas bem lindonas. Vou usar essa Equador aqui, ó, para deixar um exemplo para você, que tem plantas que ela tem uma facilidade muito grande para brotar, para dar mudas, mas nem todas as plantas são como essa Equador. Tem muitas plantas que têm dificuldade em brotar, e por aqui algumas que tinham uma certa dificuldade em brotar, começaram a brotar muito mais depois que a gente começou a utilizar esse mix que eu deixei para você a dica no vídeo de hoje. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo vai concordar comigo que não tem sensação melhor para um cultivador e uma cultivadora de plantas do que olhar ali e ver alguns brotinhos, algumas mudinhas sendo liberadas na planta, né? Porque isso traz para a gente uma sensação de que a planta está bem, que ela está desenvolvendo e que a gente não vai correr o risco de perder aquela planta.
E o bom desse mix também é que usando todos esses produtos que eu deixei a dica para você, tanto a casca de ovo, a casca de banana, a borra de café e também a torta de mamona, são produtos que eles vão soltando os nutrientes deles aos poucos no meio do substrato, né? Então eles vão entregando aos poucos o alimento, vamos assim dizer, para a sua planta. É como se você estivesse usando aí um adubo de liberação lenta, porque todos eles têm os nutrientes presos dentro ali daqueles micro pedacinhos, né? E vão liberando à medida que vai se decompondo. Então isso ajuda a planta a estar sempre ali bonita e desenvolvendo, né? Tanto brotação, crescimento e floração, porque ela vai recebendo nutrientes ali aos poucos. Vamos dizer assim que vai liberando nutrientes diariamente, né? Então todo dia libera um pouquinho e a sua planta vai se mantendo ali bonita, resistente e desenvolvendo tudo que você espera dela. Normalmente quando eu deixo dica aqui de adubo, algumas pessoas comentam assim que fica um pouco de dúvida sobre como que a gente faz para aplicar os adubos, já que eu deixo muita dica, né? Então esse mix, ele é uma prova de que você pode dar uma leve misturada em nutrientes, né? Em alguns adubos, que não vai causar mal nenhum para sua planta. O que você não pode é realmente causar nenhum excesso, né? É não colocar demais, já que ouviu falar que é bom. A gente coloca aqui uma dose meio que homeopática, né? Uma colherada de cada um dele por mês. E assim as plantas vão desenvolvendo numa boa. E o bom também desse mix é que ele não vai faltar na sua casa, porque eu acredito que aí como aqui não falta ovos, bananas, não falta aí o café e aqui também não falta a torta de mamona, porque a gente busca lá e prepara a nossa torta de mamona, né? Caso você não consiga com facilidade a torta de mamona, você pode colocar aí a farinha de osso ou algum adubinho que você goste, mistura nesse mix que vai dar uma melhorada muito boa no desenvolvimento aí das suas plantas no geral. E normalmente eu gosto de deixar dicas aqui para você que acompanha o canal de coisas que a gente já utiliza há um bom tempo e que só causou coisas boas aqui para as nossas plantas, né? Esse mix, por exemplo, eu já uso ele aqui há mais de 3 anos no cultivo das suculentas, cactos e plantas. E pelo fato da gente sempre gravar um conteúdo aqui usando algum tipo de adubo, principalmente esse adubo aqui, o mix, né, de adubo, então as plantas elas estão sempre bem e sempre desenvolvendo. Normalmente dá uma praga ou outra nos períodos mais complicados, né? Dá fungos também, mas isso é normal de qualquer cultivo. O importante é a planta estar forte, nutrida, para poder realmente vencer esses períodos mais complicados, né? Porque eu acredito que se não fosse esse mix de adubo, por exemplo, muitas plantas não estariam aqui nem para a gente mostrar ou nem dar dicas sobre elas para você, porque com certeza elas estariam fracas, né? E teriam se perdido aí pelo caminho com ataque de pragas e de fungos também. Porque assim como nós seres humanos, quando a gente está bem nutrido, bem alimentado, com a imunidade alta, a gente normalmente é atacado também por algumas doenças, mas na maioria das vezes, se o organismo estiver resistente, né, bem nutrido, bem alimentado, a gente consegue passar, né, por aquela enfermidade ali. A mesma coisa são as plantas. Se você manter elas bem nutridas, bem alimentadas e com a imunidade um pouco mais elevada também, quando virem as pragas e as doenças, elas vão estar bem mais fortes para poder resistir também. Tá certo? Então, ó, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil aí para você. Se gostou e não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever. Deixa um joinha, compartilha. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Pega todo vídeo novo que eu postar por aqui e manda para você nas notificações. Combinado? Então tá bom então. Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço aí muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.